Tu já parou para pensar que há muito tempo atrás era normal jogar mulheres nas fogueiras só porque elas misturavam as ervas aqui, curavam as doenças ali, conversavam com as plantas? Também era normal comprar seres humanos para trabalhar como escravos porque eles tinham a pele diferente da sua. Na minha época da infância também era normal a gente ver comerciais dos anos 80 de chocolates de cigarro. Também fomos criados, né, com desenhos animados hiperviolentos e muito preconceituosos, tipo o Pica-Pau. Padrões de beleza ao longo do tempo foram mudando. Uma época as mulheres gordinhas, cheinhas, eram mais bonitas, mais belas. Hoje em dia a magreza ainda está na moda. Hoje em dia a indústria e o sistema fizeram com que a dona de casa entendesse que era muito mais fácil, mais prático e ela ia ganhar mais tempo se ela comprasse feito do que fazer em casa. A gente chega em 2020 e o normal são famílias sendo destruídas, sendo mortas pelos próprios familiares, porque não acreditam que usando uma máscara podem proteger os seus. Ou que, não, eu peguei e foi muito fraquinha, não tive quase nada. Mas ela passa. Ela passou para os seus pais, ela passou para os seus avós e eles morreram. E aí chega nessa hora do luto e aí a gente vai para as redes sociais e coloca minha rainha, meu exemplo, meu pai, meus avós queridos, vou tatuar o nome da minha avó, do meu avô. Depois de tu matar eles? Que tipo de sociedade a gente está vivendo que acha tudo isso normal? Eu tô vindo aqui falar em nome de muita gente que veio falar comigo, muitos amigos, muitas amigas que pioraram os quadros de ansiedade, de depressão. Eu também me incluo nisso, bem no início da pandemia. Por pacientes também que eu tenho atendido com pânico, com medo, que estão respeitando o distanciamento, que ainda estão se segurando dentro de casa. Então eu queria realmente tentar colocar um pouquinho de juízo na cabecinha de vocês. Dentro da minha própria família, eu sofri bullying, chacota, porque a gente usa máscara para ir daqui a 5 minutos na casa da minha avó. Para que vocês usam isso, minha gente? Daqui para ali. Depois dessas festas de fim de ano, que foram bizarras, eu cheguei num conceito chamado normose. Uma doença que a nossa sociedade está sofrendo há um bom tempo. Dentro da psicologia, da filosofia, são padrões pré-estabelecidos dentro da nossa sociedade que são vistos como normais, mas que na verdade são patologias. São em níveis diferentes, né? Mas são doentios e que levam as pessoas à infelicidade, a viver a sua falta de verdade, perder o sentido da própria vida, a mediocridade. Eu, por muito tempo, vivi nessa mediocridade, porque, infelizmente, a sociedade também nos leva para isso. Se você nasceu pobre, tua família é pobre, tu não tem muita condição de ser rico, tu não tem muita condição de ser diferente, mas a gente tem. E eu tô aqui para falar para vocês que ser estranho, ser diferente, não é um problema. O problema é achar que tudo é normal. Mortes, do jeito que a gente tá vendo no nosso estado, na nossa cidade, isso não é normal. Principalmente dentro das nossas casas. E aí, a gente sai na rua e as pessoas estão usando as máscaras assim. Ou assim. Bom, os normóticos são aquelas pessoas que se escondem de si mesmo, que não querem se observar. E o que tudo isso tem a ver com a minha função como terapeuta? Tem tudo a ver. O autoconhecimento é a chave, é a base para a gente tirar
essas camadas, esses véus que cobrem os olhos da gente e impedem a gente de ver a realidade e ver a coisa como ela é. Então, eu tô aqui como amiga dos meus amigos que vieram falar comigo, como família, porque eu quero proteger a minha avó, mas eu não tenho condição de estar brigando com o tio que não se protege. Então, assim, eu tô expondo aqui a minha verdade. Se essa verdade também é coerente com a tua, passa pra frente, fala para as outras pessoas, tenha coragem de ser você mesmo. Por fim, eu falo para vocês, né, que como eu, tem mais privilégios, que conseguem sair de casa com um carro, mesmo morando no subúrbio, eu posso sair de casa com carro, eu posso trabalhar em home office. Então eu falo para vocês que tem essa condição, que tem maiores condições, que se preservem mais, porque vocês não estão se preservando só para vocês ou só para a família de vocês. Dessa forma, vocês vão estar pensando nos meus vizinhos que precisam pegar ônibus no TI Xambá, nas pessoas que estão à minha volta e nos outros subúrbios aqui de Olinda, de Recife, do interior, que não tem o mesmo privilégio que a gente, que precisa ir para casa de vocês para trabalhar na cozinha, para fazer a comida, para limpar a casa, e que eles precisam trabalhar. Então, se preservem. Eu espero que com a chegada da vacina aqui no Brasil, principalmente nós brasileiros, não esqueçamos a maior lição que a gente teve em 2020, que a gente falta harmonia entre a nossa espécie, empatia e muito mais consciência de amor entre nós. Obrigada.